Sejam muito bem-vindos à minha casa. No dia de hoje vou conversar com a minha parceira, a nutricionista Juliana Zibel, que assim como eu atua aqui na cidade de Santa Cruz do Sul. E o tema de hoje é obesidade e esteatose hepática na adolescência. Um tema extremamente pesado de se tratar, um assunto muito sério. E por isso, então, eu convidei a Ju. A Ju já tem uma boa experiência em nutrição clínica, é mãe, tem filho adolescente já, entende mais do que ninguém a seriedade da gente atuar sobre essa epidemia, essa pandemia de obesidade na adolescência que vem ocorrendo. Justo hoje que a gente vai conversar sobre isso, eu recebi pelo direct de inúmeros seguidores uma publicação que saiu na revista Veja, não sei se na versão impressa, mas ao menos na versão online, no Instagram da Veja, saiu uma manchete falando que é perigoso a gente largar o açúcar de forma abrupta. Vejam que absurdo de afirmação, né? Essa afirmação ela foi feita baseada no fato de que a gente que consome muito açúcar, quando a gente larga o açúcar de forma abrupta, sintomas como irritação, tontura, náusea podem ocorrer. Bom, minha gente, esses nada mais são do que sintomas comuns de uma síndrome chamada síndrome de abstinência. Ocorre com o açúcar e ocorre com tantas outras drogas de abuso também, e não é por esse motivo que a gente precisa deixar de consumi-las, a gente precisa atravessar a abstinência, encarar a abstinência de frente para a gente conseguir abandonar um comportamento vicioso. Então eu só gostaria de começar essa live comentando e expressando a minha indignação com esse assunto e com essa maneira como a Veja escolheu de abordar um assunto tão sério. Certamente essa reportagem deve ter custado um bom dinheiro a alguma indústria do setor alimentar, para que ela fosse divulgada e continuasse enchendo os bolsos deles, esvaziando os bolsos do SUS e disseminando doença por aí. Falta um minutinho, eu acredito que a Ju já tem entrado. Ju, se tu entrou, já pede para participar aqui, que a gente já começa. Olha aí, a Márcia já colocou aqui um comentário: pior reportagem que poderia existir. Eu sou exemplo de reviver depois de deixar de consumir. É tanta gente, né, Márcia, que melhora muito a qualidade de vida adotando hábitos simples ao consumo de açúcares e alimentos adoçados. Ju, eu acho que deu um erro, porque apareceu aqui para mim, Ju Zibel recusou. Se tu tiver na frente aí, já pede de novo o convite que eu te aceito aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Alguém já escreveu aqui, a Ju é maravilhosa. Eu tenho que concordar. A gente tem vários pacientes em comum e a gente atua muito focados na prevenção dessas doenças crônicas, principalmente no público jovem. Ok. Kombucha da Gabi, um absurdo essa reportagem. Eu concordo, Gabi. E deixa eu aproveitar que tu fez esse comentário aí e te dizer que eu provei a tua kombucha de maracujá. Deliciosa, maravilhosa. Ganhei de presente de um amigo meu, uma kombucha da Gabi aí. E não sei se tu já tomou, Ju. Qual? Kombucha da Gabi. Ah, eu acho que de cabeça assim, eu não me lembro, acho que não. Vale a pena experimentar. Muito bem-vinda, Ju. Boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo. E aí, como é que tá essas férias? Ai, eu não sei o que tá acontecendo na minha internet que não tá lá essas coisas, tá? Tá, não, tranquilo. Eu acho Eu não sei que o que tá dando. o crescimento Tudo certo. dessa região aqui de cima foi grande demais, porque não tem nenhuma internet que seja boa aqui para cima, né, Ju? Não, até aqui em casa a gente tem até uma internet legal, mas assim, aquele dia assim que a gente mais precisa, o negócio dá aquela travada. Então tá. E tu tá com os teus pequenos viajando, então? Os teus Eu grandes? tô com o marido e os guris estão viajando, estão lá nos Estados Unidos. Eu não quero nem ver, não me manda foto de refeição. Não, mas eles estão muito bem treinados já. Eles sabem sobre o que é. Mais ou menos.
Essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem, né? Que essa coisa assim, tipo, chega uma hora eles têm vontade própria e não tem mais, muito lógico, a gente sempre orienta, enfim, né? Mas são pessoas com livre-arbítrio que fala, né? Claro. Vontades próprias também, então nem sempre dá. Mas é aquela coisa, né, Ju? O que importa é o que a gente faz todo dia, não o que a gente faz de vez em quando, assim. Então eu tenho certeza que eles são. Exatamente, exatamente. É aquela situação também, estão fora de casa, estão fora da rotina. Lógico que eles tentam, né? O Fabiano, eu pedi para ele, tenta manter o máximo possível dentro da nossa rotina, de fazer pelo menos duas refeições grandes, decentes, né? De comer comida, de não passar a lanche o tempo todo. Então, sim, tudo certo, tudo se acomoda. As recomendações foram dadas, então a consciência está cumprida. Exatamente, as recomendações foram todas passadas. Ju, eu vou começar esse papo te agradecendo pela disponibilidade, tá? Dizendo que eu fiquei muito feliz que tu aceitou o meu convite. Aí, a gente já trabalha aí, a gente já tem alguns pacientes em comuns, né, Ju? Muitos pacientes em comum. Então, eu já conheço a tua maneira de trabalhar e poder te receber aqui nesse perfil é uma grande felicidade para mim. E Obrigada por convidar. E Ju, tu assim como eu, esses dias eu tive no teu consultório e a gente conversou sobre isso, né? A gente lembra de uma época onde o acima do peso ele era diferente, né? Ele chamava a atenção. E a gente vem numa época de normalização da obesidade, né? E não normalizar a obesidade não quer dizer não tratar bem as pessoas que estão acima do peso, mas que a gente precisa considerar isso uma condição de saúde, né? Saíram dados recentes da Organização Mundial de Saúde dizendo que a gente já tem nos países desenvolvidos em torno de 30 a 35% dos adolescentes obesos. Eu acho isso uma coisa alarmante. O que tu acha que mudou na vida dessa galera aí, Ju, para estar brotando tanta obesidade nessa gurizada? Ai, é toda essa questão, né, de como que vem, não é só dessa galera, essa galera é resultado dos pais, né? Porque em algum ponto, né, essa criança, digamos assim, que está em formação de hábitos, que tá formando o paladar, em algum ponto se cedeu demais, se teve, digamos assim, uma preguiça pelo mais prático, né? E aquela coisa assim, eu não vou jogar pedra em ninguém, porque eu já fui aquela mãe que mandou bolinho Ana Maria para as crianças de merenda do colégio, tá? Porque eu tava em outra vibe, eu tava numa, né, dispersa, totalmente longe da minha formação. E sim, então eu sei que naquele momento lá eu achei que estava fazendo a coisa mais certa do mundo, né? Só que então isso a gente vem de décadas e décadas de educação dos pais, dos adultos, e o reflexo das nossas crianças e dos nossos adolescentes é um espelhinho daquilo que a gente faz, porque aquela criança pequenininha que está formando hábitos alimentares, por exemplo, uma criancinha lá de 5 anos, né, que a gente manda a merenda para a escola e tal, ele não tem autonomia para ir na prateleira do supermercado, pegar um cartãozinho de crédito e passar lá porque eu quero um bolinho da Maria com suco capo. Tá entendendo? Então, isso é aquela coisa, vem dos pais. E também tem essa coisa, assim, dessa galera que hoje em dia eles são digitais, né? Ainda mais com essa questão da pandemia, que inclusive a socialização deles passou, não só a socialização, porque antes era redes sociais, inclusive aquela socialização que eles do colégio passou a ser online. Então, eles. E a adolescência já é uma fase onde a gente quer se esconder, a gente não quer se mostrar, a gente usa camisetão até o joelho, porque tudo incomoda, porque, tipo, as pernas crescem primeiro, o nariz cresce primeiro, as orelhas, sabe, fica desmórfico o negócio. E aí o adolescente tem já, e aí essa coisa de se esconder, né, casou com o troço da pandemia de câmeras desligadas durante a aula. Então, o que a gente tem visto, o que eu tenho visto muito, assim, no consultório é adolescentes que agora estão voltando ao convívio social escolar
e que estão com vergonha de se mostrar para os colegas porque acabaram ganhando muito peso durante a pandemia, por causa dessa questão da ansiedade gerada, da má alimentação, dessa coisa de estar todo mundo em casa, a distração, o prazer é comer, porque não se pode sair, não pode, né? Não se podia, enfim. Então, tem várias questões aí, né? Desde a formação, então, de falar da formação de hábitos do paladar da criança até os dias de hoje, mas realmente, eu não sei, agora eu não vou saber te citar bem, bem certinha a fonte. Eu até procurei hoje tarde, mas eu estava com pouco tempo, não consegui achar. Em algum lugar que dizia que essa geração que está nascendo agora, nessa, digamos, dos anos 2000 para cá, vai ser a primeira geração que vai ter menos expectativa de vida do que as anteriores. Justamente Totalmente em plausível. função justamente em função dessa questão do sedentarismo, do mundo digital, que é tudo muito fácil. Tu faz amizade pelo computador e pelo celular. Tu encontra pessoas, tu faz meeting rooms, né? De Discord, não sei o que é o que a gurizada usa, sabe? Tu pede comida por aplicativo, tu não precisa mais ir até o restaurante, deslocar até o restaurante para sair, para curtir com a galera, não sei o que. Não, tu acaba pedindo em casa. Então, tudo essa coisa, eles estão parados, eles estão é uma comparação muito bizarra, tá? Mas é tipo, é gado no engorde. É. Sabe, é louco assim tu pensar, mas é isso. E a gente tem que fazer o lado dos pais, porque eu acho que talvez os pais nunca trabalharam tanto como nessa geração de pais, né, Ju? Então, hoje Exatamente. a gente tem ali o trabalho te vigiando o tempo todo. Tu tá em casa, tu tem que responder e-mail, tu tem que responder o WhatsApp do chefe, tu tem que responder cliente, tu tem... Então, as pessoas, elas cada vez têm mais dificuldade de sair do seu ambiente de trabalho, porque o ambiente de trabalho, ele também é virtual, né? E o que Exatamente. acontece é que os pais acabam buscando E soluções aquela coisa assim, rápidas. dessa nossa geração. Exatamente. E aquela coisa assim, ó, da glamorização do não ter tempo, né? Porque o ter tempo, assim, é ócio, é feio ficar parado, é feio tirar um tempo para fazer as coisas. A pessoa, quanto mais assoberbada de tarefas profissionais e pessoais tiver, mais, tipo assim, aquela glamorização mesmo da agenda lotada, do estar over, daqui a pouco todo mundo uns burnout pegando, né? Exatamente. E aí se torna muito atrativo um pacote, um lanche rápido, uma tele, porque eu não tenho tempo de cozinhar. E aí isso acaba virando um hábito dentro da família, uma rotina dentro da família, e isso leva à obesidade, né? Bem isso, exatamente isso. A gente encontra, a Ai, gente prática, prático, prático, prático. Tá, mas só um pouquinho. Quando é que tu vai parar para fazer uma lista de compras, ir no supermercado, organizar uma semana, ver quantas pessoas vão comer em casa, o que eu preciso trazer? Isso também é prático. Se tu tiver as coisas em casa, tu não vai recorrer ao app, né? Aos food da exatamente. vida. Exatamente. E as pessoas, elas tendem aí a se justificar, né, Ju? Começam as justificativas. Por exemplo, é familiar a obesidade, é genético. Então, uma coisa que eu acho fundamental que as pessoas saibam é que hoje a gente tem bem fundamentado um conceito de epigenética. A gente sabe que é o comportamento que determina a manifestação de um gene, para o bem ou para o mal. Então, uma pessoa que tem ali um cenário genético que propicia ser um excelente maratonista, se ele não treinar, ele não vai ter preparo físico, né? Uma pessoa que tem Exatamente. uma predisposição genética a desenvolver diabetes ou a desenvolver obesidade, se ela não comer inadequadamente, ela também não vai desenvolver obesidade. Ela pode ter um biotipo diferente, né? E isso é outra coisa. Alguns são mais cheinhos, outros são mais magrinhos, contanto que estejam no seu peso saudável, ok. Mas obesidade, esteatose hepática, ninguém desenvolve só por predisposição genética. Tem que comer porcaria no caminho. É. Eu sempre digo assim, ó, quando vem com essa desculpinha da genética, mas todo mundo lá em casa é assim, porque a avó, a tia, fulana, não sei o que, eu digo assim, tá, então olha só, eu sou meio radical, tá? Eu vou falando, assim, não dá bola, né? Porque tu sabe, já tá quase acostumado com o meu Correto. jeito de falar, né? Eu falo. Aí eu digo assim, ó, pensa comigo, que a genética é como se tu tivesse um revólver carregado em cima da mesa. Tá lá, as balas estão lá, tá pronta para uso. O teu livre-arbítrio, as tuas escolhas, o teu estilo de vida é que vai determinar se vai puxar o gatilho ou não, né? Então pode dar estrago.
Como pode não? Fantástico. Vai depender do estilo de vida, da forma como tu te coloca, né, perante a isso. Revólver sozinho não mata ninguém, né? Sozinho não mata ninguém, ele vai enferrujar, vai apodrecer, vai emperrar, né? Mas, né? Não, precisa do gatilho. E outra coisa que é frequente, né, Ju, é as pessoas caírem nas ciladas dos rótulos, né? E isso é uma coisa, rótulo fit, rótulo saudável, feito com fruta natural, sem açúcar adicionado. E tem muita porcaria que tem isso anunciado no rótulo. Então, o pai, bem intencionado, vai lá, compra um embalado, achando que está comprando um produto saudável, mas o que a indústria faz sempre são alimentos para estimular centros de prazer, para estimular a compra de novo, né? Então, os pais têm, sim, sua responsabilidade, né, Ju? E a gente trabalha muito isso, mas a gente não quer aqui botar o dedo no nariz de nenhum pai. A gente sabe que, às vezes, os pais pecam muito por não conseguirem a informação correta, né? E embora a gente... Claro, exatamente, exatamente. A gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui justamente para esclarecer e para ajudar a tirar essas dúvidas, né? Então, é aquela coisa, essa questão toda da indústria, é muito complicado, a indústria quer viciar, sim, seja por modo de recompensas em alimentos super adocicados, seja aquele diabetes, daquele glutamato monossódico que eu tenho pavor daquele troço que é feito para viciar, porque tu só vai sentir gosto onde tiver a desgraça do glutamato monossódico. Aí a pessoa tá acostumadaça lá, gurizada, né? Tipo, acostumada lá com o hot pocket, não sei o quê, né? Com a pizza pronta, com a lasanha pronta, tudo carregado de glutamato monossódico. Aí quando tu faz que seja uma lasanha caseira, com guisadinho, temperado, com orégano que tu colheu ali, aquele tomate bem bonito que tu faz o molho. Ui, esse é ruim. Aquela da caixa é melhor. Claro que ele não vai sentir gosto, porque o glutamato justamente sentir o gosto das coisas, só onde tem a desgraça do glutamato. É verdade. E a gente que faz cetogênica, eu vi que tu faz cetogênica ciclicamente, que nem eu faço, assim. A gente percebe que quando a gente evita todos os alimentos que têm açúcar adicionado, né? Quando a gente dá uma detoxificada na alimentação, como muda o paladar, né, Ju? Então, ou Muda. seja, o paladar dos adolescentes que comem porcaria, ele vai ficar infantilizado, ele vai ficar viciado nas sensações de prazer. Os outros mecanismos hormonais de saciedade, fome, eles são todos atropelados pelo centro de prazer, né? Sim, não, e até porque, até falando dessa coisa, eu falo muito disso de fome e saciedade em consulta. É aquela coisa assim, ó, em algum momento se perdeu, e também pode, mas eu não tô dizendo que a culpa é dos pais, eu tô falando que a nossa cultura é aquela coisa da criança, já de pequenininho, tu assim, ai, come só mais uma colherada. Tem que rapar o prato, se não rapar o prato, não pode sair da mesa, né? Então, naquele momento, a gente já começou a dizer para aquela criança não respeitar, né, os instintos de fome e saciedade. Então, isso vai se prolongando. Ou aquela coisa assim, vai no buffet por quilo, né? Olha só, tu vai comer tudo que tu servir. Sabe aquele discurso de, serviu, tem que comer, mas a criatura não tá mais com fome, sabe? Então, isso vem lá de pequenininho, já faz parte da cultura, dessa coisa. Isso eu até chamo assim, é uma criança limitante, né? Isso é uma criança limitante, é um sabotador muito grande, essa coisa de tu, eu paguei, eu vou consumir até não poder mais, eu vou no rodízio de pizza, eu vou comer até sair pela boca de volta, né? Então, isso é um problema na nossa cultura. E aí, mais adiante, aí a gurizada não quer levantar da frente do computador para comer. Faz a refeição todo dia, aquelas migalharadas toda lá, mas não sai. Então, também o cérebro não está prestando atenção naquela alimentação que está sendo feita. Criança, adolescente não está sentindo os sabores. Ele está ligadaço lá no jogo. Ele só vai se dar conta que terminou a comida quando ele botar a mão no prato para buscar e não tiver mais nada. Isso também atrapalha. Então é aquela coisa assim, é uma série de coisinhas que dão uma coisona. Exatamente. Tem a situação também da infância, né? Quando a criança se comporta, nossa, tu fez tal coisa, parabéns, fulano, vou te dar um picolé, então. Ou, coitadinho, caiu no chão, vou te dar um tite agora, vou fazer uma mamadeira para ti, então, porque tu caiu.
e a gente vai lá, quando eu sinto prazer, quando eu faço uma coisa legal, eu me recompenso com comida. Quando Com eu tô comida. triste, eu me recompenso com comida. E isso se perpetua na fase adulta, né? O Fernando Wegner aqui perguntou: o que a gente faz com um adulto que tem o paladar infantilizado? Bom, é realmente a história de buscar de onde vem esse comportamento, né, Ju? Quais Exatamente. são as raízes desse comportamento? E Qual é a raiz você, desse problema? ou fazer uma análise e buscar a raiz do comportamento, ou fazer uma cognitivo-comportamental e mudar o comportamento meio que forçado de Ai, início. adoro. Adoro. Às vezes eu chego assim, né? Eu sou meio assim, né? Meio faca na bota, né? Daí que eu chego assim, ai, mas eu não consigo, e não sei o que. Assim, aí eu olho bem certo assim, adultos fazem o que tem que ser feito, crianças é que questionam. Perfeito, é isso Assim, aí. meio... É isso aí. Pode chorar, mas vai ter que fazer igual. E Exatamente. adolescente, né, Ju, tem uma particularidade, porque o adolescente, ele tá ali com o lobo frontal em amadurecimento. Então, para que o pessoal entenda aí, gente, lobo frontal é o meio que o juiz do nosso cérebro, assim, ele é aquele cara que julga o que a gente está fazendo e ele diz, não, William, não, isso aqui não é coisa de adulto fazer, não, isso aqui não é coisa de homem de família fazer. Ele está sempre julgando os nossos comportamentos. Criança não tem muita atuação do lobo frontal, por isso eles são explosivos, por isso eles vivem todos os sentimentos, por isso eles se viciam em doce Passionais. tão fácil. E o adolescente, ele tem o lobo frontal em formação, então tem momentos onde ele é revoltado, tem momentos onde ele é um pouco mais civilizado, e esse é um público onde é difícil mudar comportamentos, né, Ju? Então, quando a família te procura falando em mudar hábitos e essa família tem adolescentes, qual é a estratégia que tu adota normalmente para que esses hábitos sejam mudados de forma que não cause assim uma explosão de raiva dentro de casa? É, porque aquela coisa, eu sempre digo assim, né? Imagina, te coloca no lugar desse adolescente. Vai estar a família inteira pedindo uma pizza, comendo uma pizza, e aí tu vai querer dar carne com salada para essa criança? Te coloca no lugar. É aquela coisa, a família toda tem que mudar hábitos. Não adianta só a gente querer que o adolescente faça, se a gente não é exemplo. Eles são reflexos do que a gente é. Então, alguém falou aqui antes em exemplo. Exatamente, exemplo é tudo. Então, é bem isso. Eu sempre digo, a família precisa dar o suporte, a família precisa acompanhar. Não tem como fazer um tratamento para um adolescente sem que a família acompanhe. Até porque, se a família também não está precisando de ajuda, em algum momento vai precisar, porque essa criança não mora sozinha nessa casa, esse adolescente não mora sozinho nessa casa. Ele tem os hábitos que a família tem. Se ele está, digamos, desenvolvendo uma esteatose hepática não alcoólica, é porque os hábitos familiares não estão bem. Porque, como eu falei antes, eles não têm autonomia para comprar tudo para dentro de casa. Não é eles que empurram o carrinho do supermercado. Né? Então, precisa sim ter todo esse suporte, todo mundo tem que pegar junto. Se não tá doente ainda, em algum momento vai ficar. E dizer, ai, mas eu sou gordinho, mas meus exames estão bons. Isso não existe. Isso não existe, não existe, simplesmente não existe. Em algum momento, tu pode não estar agora, mas a obesidade é classificada como doença. Então, só pelo Exato. simples fato de estar com a tua composição corporal alterada, já está adoecido. Ponto. Acabou a discussão. Exatamente. Os pacientes me perguntam muito, por que tem gente que evolui bem com o Covid e tem gente que não evolui bem? Eu digo, porque o estado de saúde se modifica, né? A gente tem numa ponta a doença e na outra ponta a saúde. Se a gente está pertinho da saúde, é muito difícil nos levar para a doença. Se a gente está pertinho da doença, uma infecção como o Covid nos derruba, né? Então, a gente tem que estar sempre reforçando a saúde e estar acima do peso não é uma maneira de fazer isso. Agora, eu acho isso que tu falou, Ju, um mantra, tá? A criança não vai comer o que não tem na casa dela. Se ela comer eventualmente numa festinha, bom, aí tudo bem, esse cenário tu não controla, mas a tua casa é um Exatamente. cenário que tu controla. Então, alimentos que não são saudáveis, eles não devem estar disponíveis para ninguém da família, entendeu? Então, tu não tem que Não ter pode fazer armário. parte das compras rotineiras da família. Não é aquela coisa, eu vou ao mercado, assim como eu coloco um brócolis no meu carrinho, eu vou colocar uma tortinha de bolacha recheada. Não, não. Isso é aquela coisa, vai roubar a merenda do coleguinha, né? Isso vai acontecer. Vai na casa, tipo, gurizada, vamos falar, né, de adolescente.
né? Agora eles fazem resenha, eles não fazem mais concentração. E essa coisa de Covid, que não tem festa, não sei o que, eles ficam de resenha em resenha. É final de semana na casa de um, final de semana na casa do outro, outro dia no quiosque do condomínio. O que que eles fazem? Eles se juntam e levam sacolas de porcaria. Pringles, é Ruffles e não sei o quê, mas é aquele momento deles ali, é o momento bem que a gente falou, é que foge do nosso controle, que a gente não pode estar com eles, e até seria vergonhoso chegar a mãe, ai, olha aqui, eu trouxe o teu bifinho para comer na resenha com a galera. Oi, te liga, né? Não, exatamente. Mas dentro de casa, a coisa estando funcionando, tu já consegue minimizar bastante o prejuízo. Eu sempre costumo dizer o seguinte: ninguém engorda comendo comida de verdade, né? E coisas saudáveis, ninguém engorda comendo fruta, ninguém engorda comendo arroz e feijão. Às vezes, para emagrecer, a gente precisa abrir mão disso. Mas é muito difícil a gente engordar comendo comida de verdade. Normalmente as pessoas engordam porque acrescentam muita porcaria à alimentação delas. E aí, para que elas emagreçam, elas precisam até ir para um estado não fisiológico de se privar demais das coisas. Agora, Sim. uma criança em desenvolvimento que tem só ao acesso dela comida de verdade, normalmente ela vai se dar muito bem, né? Exatamente, muito difícil. Tu vê assim, ó, a gente observa, né, em grupos de crianças e adolescentes, tu consegue ver pelo tom de pele, pelo brilho do cabelo, como é que é a alimentação daquela criança, daquele adolescente. Tu vê que criança que se alimenta bem, eu digo assim, vem lá até da questão assim, da alimentação no peito. A, a, a criança que vem de uma alimentação saudável, ela tem uma cor mais viva, ela tem aquela cor de saúde que as vó apertavam as bochechas da gente, ai, que cor de saúde linda! Então, tu já percebe, assim, de olhar o adolescente, aquela coisa assim, tu vê pela oleosidade do cabelo, tu vê pela acne, sabe? Tu vê pela unha das meninas, como é que tá aquela alimentação. Elas não precisam, muitas vezes, eles não precisam nem falar muito, eu vou observando os sinais clínicos, assim, fazendo, mas assim, aquele horário, assim, eu sei que tu gosta de tal coisa. Parece que eles abrem uns olhão, assim, meu Deus, é Big Brother dentro da minha casa. Eu disse, não, é que vocês têm sinais e sintomas que transparecem isso. Então, essa coisa de, tu consegue num grupo diferenciar direitinho quem são os adolescentes que têm uma alimentação saudável e que são os adolescentes que passam à base do trash food. E eu não tô falando só em relação à composição corporal. Eu tô falando em sinais e sintomas clínicos de nutrição também, de má nutrição ou boa nutrição, no caso. Exatamente. Por trás daquele sobrepeso que a gente não deseja, existe tanta coisa que melhora na saúde, né, Ju? Aquele dia que eu fui no teu consultório, a gente conversava sobre justamente isso. Nossa, ela melhorou, ela ficou com vontade de fazer atividade física, ela melhorou o sono, ela melhorou a pele. Então, são tantas coisas que vão se modificando e muitas delas não são aparentes. Por exemplo, né, a saúde do fígado, que é uma coisa que a gente vê nos adolescentes agora, uma condição que a gente antigamente restringia aos alcoólatras, que é a esteatose hepática. Né? A esteatose hepática nos adolescentes, ela se justifica pelo consumo excessivo de frutose. A frutose, ela é presente no açúcar, né? E o açúcar nas bebidas adoçadas, nas sobremesas, nos doces, enfim. Refrigerante. Refrigerante sobrecarrega o fígado. E o fígado não conseguindo processar a frutose ela não pode ser metabolizada em outros locais que não o fígado, né? Ele acaba formando gordura em seu interior e isso atrapalha muito o funcionamento, podendo levar à falência do fígado. E a gente não fazia diagnóstico de esteatose hepática em jovens antigamente, era uma coisa extremamente rara, somente em obesos mortos. Inclusive, era doença de adulto, né? Hoje em dia não é mais. Exato, e as pessoas morriam com esteatose, mas não de esteatose, porque a esteatose é uma doença que leva tempo para se desenvolver. Agora, quando a gente enxerga esteatose hepática em adolescentes, isso é gritante, porque na idade adulta eles já vão estar podendo ter tempo suficiente de doença para desenvolver manifestações graves. Visando uma prevenção disso, Ju, o que tu considera assim, os principais hábitos que os adolescentes deveriam abandonar agora, que os pais deveriam impor como regra dentro de casa, de que isso não acontecesse mais, pelo menos não no cenário da rotina? Primeira coisa é o refrigerante da mesa, né? Porque assim, às vezes eu fico
Ainda eu me choco de quando eu tô fazendo uma anamnese, aí a pessoa diz, não, mas a gente toma refri todos os dias em casa. Sabe, eu ainda me choco, por exemplo, eu não devia, eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Mas então, o refrigerante, eu restringir ao máximo possível o tal do refrigerante. Outra coisa que a gente não se dá conta, porque não é uma coisa assim, tipo, eu sou ainda bem mais velha que tu, mas, né? Hoje em dia, eles têm o hábito do kit. E sabe o que é o kit? Eles pegam vodka e misturam com esses energéticos barato, que é puro açúcar. Aqueles que vêm de litrão, assim, que tu vê e tu pensa, meu Deus do céu, como é que alguém compra isso aqui? A gurizada compra. Então, isso é outra coisa. Troquem, sei lá, compra um troço melhor, compra um zero açúcar, vai lá compra aquele Red Bull zero açúcar, que seja paga um pouco mais caro, mas bebe um troço melhor, sabe? Não fica te envenenando, literalmente. Outra coisa, aí assim, fazem, né, trocam por 6 por meia dúzia. Ah, mas então eu vou parar de tomar refri, mas eu vou tomar suco, tá? Não, não vai. Não vai, porque quando já tem um quadro de esteatose hepática instalado, até o suco, aquele desgraça suco de uva de litro, suco de uva integral, também vai estar fazendo mal, porque a gente não está falando mais de uma pessoa saudável, uma pessoa que perdeu a saúde, perdeu a vitalidade positiva, e a gente tem que retomar isso aí. Eu tenho uma lâmina no consultório que eu mostro que a evolução, através de imagens, a evolução da esteatose hepática. E aí as mães se chocam quando eu digo que o último estágio é transplante ou morte. Elas ficam assim, mas em quanto tempo tu acha que pode acontecer isso? Então, assim, depende, vai depender da quantidade que tu envenenar esse fígado aí. E aí saltam uns olhão desse tamanho. Então, essas coisas, assim, essa vida industrializada, essa vida rápida, essa vida prática, essa criançada, essa gurizada tem que voltar um pouco no tempo. Tem que ir mais pra cozinha, se interessar mais. Cara, eu fico chocada. Essa galera novinha que tá vindo aí não assa churrasco. Eles pedem comida, sabe? Eles se juntam nessas resenhas, coisa. O meu marido fica indignado, falando assim, como é que eu não posso admitir que essa gurizada, eu com 15 anos já ia na açougue, já comprava 3 gomas de salsichão, meio pedaço de Isso vazio, aí. não sei o que, tacava na churrasqueira, e essa era a resenha, era fazer um Exatamente. churrasco pra galera. Hoje em dia, eles pedem comida. Eles pedem comida. Então, tipo, é tudo isso, essa questão toda de trocar hábitos, de voltar um pouco atrás no tempo, de não passar só na comida pronta. Aquela coisa assim, ai, a pipoca de micro-ondas é outra porcaria. Vai aprender a fazer uma pipoca de panela, é bem mais gostoso, sabe? Então, é voltar e ter um pouquinho de interesse também, essa gurizada, de buscar a saúde. Então, por outro lado, eu vejo bastante também, sabe, de adolescentes, as mães indignadas. Ah, mas o fulano aqui tá restringindo um monte, não sei o que. Daí tu vai ver, tu pensa, né? Vou receber um quadro de transtorno alimentar no consultório. E aí, numa conversa, não, a criatura só tá querendo ter hábitos legais. E aí a família já vê como um transtorno alimentar, sabe? Então, é bem complicado. Então, voltando nessa questão de o que mudar, então, principalmente essa questão de comida pronta, bebida pronta, a coisa pronta é voltar a usar panela, é voltar a usar frigideira, voltar a usar espeto, sabe? É voltar, né, voltar no tempo, aprender a lavar uma salada, aprender a botar um brócolis para cozinhar ali no vapor, sabe? Então, é voltar um pouco no tempo, voltar, é deixar de consumir essas comidas prontas, o prazer imediato, né? O prazer, praticidade imediato. Então, acho que Falta, basicamente falta é isso. Bom, honrar. aí se mexer também, né? Vamos combinar aqui. Estimular o exercício físico, porque não dá. Essa galera parada aí esse tempo todo, não tem jeito, não tem como. Tem que movimentar. Nem que seja pegar a bicicleta, subir e descer a rua principal de casa, né? O Rafa tá aqui, o Rafa é personal do meu Dudu, porque ele passou a pandemia toda, o Dudu é o meu mais velho, tá? Ele vai fazer 17 agora em abril. Passou a pandemia todo encerrado em casa. Aí abriu um pouquinho, daí eu disse, vai, meu filho, vai pra academia. Daí botei ele na academia, aí custou enganar. Agora ele tá com o Rafa, agora tá indo. Mas também o Rafa, puxa, o Rafa chama ele lá no WhatsApp, vamos lá, meu, e não sei o quê. Não, mas eu acho que isso que tu falou é muito interessante, Ju, porque falta honrar os rituais, assim, né? Pô, vai fazer uma janta, cara, cozinhar faz parte do ritual da janta, né? Outro ritual, Exatamente. O cozinhar já faz parte do prazer. O escolher os ingredientes, escolher a receita já faz parte do prazer, não só o comer.
assim como praticar uma atividade física coletivamente, né? Que é um ritual que não pode se perder. A pelada do domingo, jogar uma bola, jogar um vôlei, né? Correr juntos e trocar uma ideia. Agora, tem um ponto, Ju, que tu falou, que eu achei que vale a pena a gente esmiuçar ele e esclarecer para o pessoal. A Ju falou ali sobre o risco de misturar energético barato, né? E normalmente bebidas baratas elas são mais concentradas em açúcar, porque isso vai tornar elas mais palatáveis e elas vão vender mais. Então, tu pegar um energético barato e misturar com álcool. Quando a gente tem um energético barato, normalmente a gente tem uma grande concentração de açúcar nele. O açúcar, como a gente conhece, ele se chama sacarose e ele é a fusão de duas moléculas, glicose com frutose. Então, a nossa digestão quebra a sacarose em glicose e frutose. E a frutose é o açúcar perigoso que só pode ser metabolizado pelo fígado. Quando tu consome um energético que vai virar todo frutose na tua circulação com álcool, tu está consumindo duas substâncias que só podem ser metabolizadas pelo fígado. Então, tu imagina como o coitado fica com essa intoxicação. Então, às vezes, a gente sobrecarrega tanto o fígado que a gente ultrapassa a capacidade dele de se defender e a gente produz lesão. E o somatório de lesões é que vai levar a uma doença hepática a longo prazo. Então, essa afirmação que a Ju fez é muito importante, é uma coisa que eu nunca tinha pensado, Ju. Porque realmente, tu vai vendo no mercado, o Red Bull, que tem o sugar free ali, ele é caro, né? Uma latinha Carésimo. é caro. Agora tu vai pegar um rock and roll, por exemplo, um Bali. Bali, que eles adoram. Meu, isso é um xarope de açúcar. Então isso vai ser algo que vai prejudicar bastante o fígado. Tu pega um adolescente que já está obeso, que já tem esteatose hepática, o fígado dele já não vai ter a capacidade do fígado das pessoas que estão saudáveis. Então o prejuízo vai ser muito maior. Muito maior. Então, achei muito legal essa e aí, para completar, também não água junto com essa porcaria, né? Ficam tomando essa garapa, esse xarope horroroso, sem beber água. Pobre dos rins dessa criatura também, que tem que filtrar essa porcariada toda. Verdade, verdade. E a outra coisa fundamental que a Ju tocou é que musculatura desenvolvida, e aí é Rafa o nome do personal que está aqui com a gente, né? É, o Rafa. O Rafa vai concordar com a gente nisso. Musculatura desenvolvida auxilia demais a metabolização da glicose, ou seja, melhora muito a nossa resistência a desenvolver obesidade, a nossa resistência ao desenvolver doenças metabólicas como colesterol elevado, como diabetes, enfim. Então, a gurizada precisa se mexer, precisa voltar a gostar de academia, fazer uma musculação, né? Desenvolver a musculatura é algo natural desde que a gente surgiu como espécie, porque o homem passava o dia passando trabalho, carregando pedras, se levantando em árvores, carregando animais que caçou. Então, a gente precisa usar a nossa musculatura. Caso contrário, o corpo pensa, bom, tá ali aquele músculo, fulano não usa muito, eu vou usar essa energia que tem ali para outra função. E a gente começa a ficar sarcopênico. Então, às vezes, a gente pega um adolescente que tem peso normal e quando a gente faz a bioimpedância, o desenvolvimento da musculatura é terrível. E isso caracteriza obesidade sarcopênica. Embora tenha peso normal, só tem gordura. E aí o problema é igual. E como tem, né, William? E como tem. Eu não tenho bioimpedância no consultório, eu faço plicometria, eu fico abobada de assim, como aparece adolescente com o peso muscular muito aquém do que deveria ser. Eu tô falando muito aquém, tipo assim, ó, de 6, 7 quilos abaixo do que deveria ser. Gente, 6 a 7 quilos de músculo, tá entendendo? É carne pura. Tá faltando que né, tem faixas de recomendação de acordo com o protocolo de avaliação que tu utiliza. E eu fico abobada com a sarcopenia. Tu vê, parece, é um velhinho de 16 anos, de 17 anos, né? A composição corporal de um vovô. É chocante. É chocante, a massa muscular, ela defende muito a gente. E o que para desenvolver 6 quilos de músculo, né, Ju? Meu Deus, o que então, a gente não pode... Eles ainda... Vai lá, ó, é só se esforçar um pouquinho, comer bonitinho, que a massa magra vem. Agora, depois de uma certa idade, eu digo assim, façam estoque de músculo, porque depois vocês vão precisar, vão se queixar. Verdade, verdade. Tem que chegar
lá nos 50, 60 com uma gordurinha de músculo para poder ir perdendo à medida que Porque é a perda natural, que também faz parte do envelhecimento, né? hormonal, né, Ju? Isso é uma coisa que a gente não tem muito como combater, né? Exatamente. Ju, como é que tu costuma conduzir a consulta com um adolescente, assim? Como é que tu costuma abordar esses assuntos? Tu costuma passar uma recomendação toda de início? Tu costuma ir aos pouquinhos? Como é que é a tua estratégia, assim? Depende, tudo depende. Pergunta para a nutricionista como é que ela vai te dizer depende. Depende. Vai depender do estado nutricional que está esse adolescente, vai depender em que contexto familiar que essa criatura está inserida, né? Mas é aquela coisa, eu sempre digo assim, ó, uma vez que a doença não está instalada, a gente tem tempo de corrigir. Né? Então, a gente pode ir com uma calma um pouco maior, mudando um hábito por vez, aquela coisa assim, aquela coisa clássica da reeducação alimentar, de tentar de fazer as trocas inteligentes. Agora, se a doença já está instalada, aí eu digo assim, agora aqui é caso de emergência já, a gente precisa agir agora. Agora é a hora de agir. Então, tudo vai depender né, dessa conversa inicial. Tanto é que, assim, a minha primeira consulta, via de regra, demora 2 horas, né? Porque tem papo. A gente precisa esmiuçar, a gente precisa saber, a gente precisa ver exames prévios, né? A gente precisa analisar todo o contexto também, não só daquele adolescente, né? O que ele está passando ali. Às vezes eu até peço assim, geralmente na primeira consulta vem algum familiar junto. E aí, nas próximas, eu até peço assim, quem sabe na próxima vez deixa ver assim, porque às vezes também tem aquela ânsia da mãe ou do pai querer ser a voz daquele adolescente, e tu percebe claramente quando o adolescente não tá confortável com aquilo. Então, toda a conduta, né, vai depender, o jeito de levar vai depender, porque às vezes o adolescente tem tu vê que rola um papo legal, assim, familiar. Às vezes tu vê que aquele adolescente tá ali, obrigado, né? Então é aquela coisa, eu sempre tento sensibilizar. Então, quando eu vejo que ele tá ali, obrigado, porque alguém arrastou a cabresto, eu tento sensibilizar, e a minha fala é toda dirigida pro adolescente, pra menina, pro menino que tá sentado ali na minha frente. Porque não adianta eu querer convencer a mãe já tá convencida, porque tanto é que ela me trouxe esse adolescente aqui. Eu preciso sensibilizar aquela criança, aquele adolescente que está sentado ali na minha frente, que a mãe está desesperada pedindo a minha ajuda, então eu preciso fazer um meio de campo. Então, tudo vai depender. É aquela coisa, a gente tem que ter o tato, né? O feeling, aquela coisa da empatia também, de ver como que é de calçar o sapatinho do outro também, de ver em que situação que está aquela família, como é que eles estão emocionalmente também, enfim, é uma série de coisas, mas é aquela coisa, dependendo. Depende, se é mais radical, eu sou mais enfática e digo, ó, o negócio é o seguinte, acabou, deu de palhaçada. Ou senão eu digo, não, mas quem sabe, ó, isso aqui não tá tão ruim, que eu faço um repertório de 24 horas. Ó, isso aqui tá legal, isso aqui dá uma nota 10 pra ti, show de bola, com quem tu aprendeu isso aqui, sabe? Então, também a gente precisa, com adolescente, a gente também precisa valorizar as vitórias, não só adolescente, qualquer um, né? A gente gosta de ser elogiado, né? Então, elogio bastante, ó, essa refeição aqui, ó, tá show de bola, esse aqui, ó, tá nota 10. Né? Assim como eu digo, não, esse aqui não tá tão legal, esse aqui, quem sabe a gente troca isso por isso aqui, ó, faz assim, mistura assado, coloca assim, experimenta esse ingrediente aqui, vamos trocar. Então, né, até para instigar a curiosidade, né, para essa criatura ir para a cozinha, para ter a sua autonomia alimentar também, né? E é muito legal que os pais tenham consciência que o adolescente normalmente ele é imediatista, então ele quer ver o objetivo concluído, né? Então a gente não precisa focar direto lá no fim da escada, a gente pode focar no primeiro degrau. Então, o que está mais errado? Vamos iniciar uma atividade física, por exemplo. Vamos cortar o refrigerante, como a Ju falou. Vamos cortar o refrigerante, vamos consolidar esse hábito, vamos, né, valorizar essa conquista, e aí depois a gente vai para frente, vai para frente, vai para frente, vai para frente. Então, é muito, muito, muito interessante essa estratégia de entender o momento do adolescente, e a família precisa ter essa percepção que tu tem também, né? De duas coisas que tu falou que eu acho que são fundamentais. De entrar junto com ele, né? Não adianta fazer dieta, né, Ju? Dieta nenhuma funciona. Aliás, todas funcionam, mas elas terminam. Tem que mudar o estilo Sim, de elas vida. têm prazo de validade, né? Exatamente. Eu estou de dieta, nem vou passar a vida inteira de dieta. Ou tu muda um hábito, ou tu vai fazer por um tempo, e aí vem aquela coisa, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Exatamente. E a família tem que ir junto, não adianta, porque se os pais não modificarem os hábitos, se os pais não servirem de espelho alimentar para os filhos,
eles não vão conseguir uma modificação a longo prazo, porque as tentações elas são muito mais ricas em prazer do que a alimentação de verdade. Então, é uma coisa que precisa ser insistente e constante. Ju, Com toda certeza. então conta para o pessoal aí se tu fosse dar uma dica para eles cuidarem da sua saúde alimentar a partir de amanhã, uma coisa simples e sucinta para eles seguirem na sua resolução de ano novo, o que que tu daria de dica? Fala onde eles podem te encontrar, como é que eles podem entrar em contato contigo para a gente fechar essa Galera, live é com assim, ó, chave de ouro. volta para a cozinha. É voltar para as panelas, é voltar para fazer lista de compras, é tirar um tempinho, é aquela coisa, a gente é perder tempo para ganhar tempo, né? Então é voltar e ter um pouquinho assim, porque você se esconde naquela, mas eu não gosto de cozinhar. Tá, mas é uma necessidade, a gente precisa comer todos os dias e não dá para passar na base do industrializado porque a gente está vendo que não está dando certo. Então voltem para a cozinha e tá tudo certo. Show. Onde é que o pessoal te encontra aí, Ju? Como é que eles Ah, podem entrar em eu, contato assim, contigo? eu não tenho, eu tenho, o pessoal me acha aqui pelo Instagram, e aí o meu WhatsApp tá lá no contatinho lá e fala direto comigo mesmo, tá? Não tem secretária, o papo é comigo mesmo, pode mandar áudio explicando, eu sempre, quando a pessoa entra em contato querendo agendar, querendo saber, né, como é que funciona o trabalho, a primeira pergunta é assim, ó, me conta um pouquinho da tua história, pode me mandar em áudio, pode me mandar em vídeo, até para alinhar expectativas, para ver se eu posso ajudar ou não, porque, né, canso de encaminhar para colegas, porque às vezes não é a minha área, não é, eu não sei, eu não faço o que eu não sei fazer, né, e eu encaminho valendo mesmo. Então, é pelo WhatsApp mesmo para entrar em contato, dúvidas. Adoro responder direct aqui também, sou bem viciadinha do Instagram. E aí, é isso, estou aqui, estou nas redes. Show. A Júlia Helfer aqui te elogiou, ó, disse que odiava a cozinha e que Sim, transformou a vida dela e auxiliou ela demais no processo de viu? reaprender. Ela odiava mesmo, com todas as forças. Ela disse, não vai me fazer ir para a cozinha. Eu disse, eu acho que a gente vai precisar, sim. Tudo é questão de hábito e persistência, né, Ju? Aham, Ju, exatamente. muito obrigado pela tua participação, tá? Obrigadão por ter vindo aqui. Sem sombra de dúvida, não vai ser a última vez que a gente se encontra. Eu que agradeço. Nem gosto de falar. A live vai ficar no feed para quem perdeu ou para quem quer mostrar essa live aí para outros familiares ou amigos. Pode buscar ali no feed e encaminhar. E qualquer coisa, tem o contato da Ju aí para vocês conversarem. Tem o meu contato também na linha do tempo ali. Grande abraço para todos. Obrigado Isso pela aí. presença. Um Isso aí. abração, boa Beijo, noite. boa noite. Beijo para a família aí. Valeu. Obrigado para ti também.